Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Kelly Nobre, mais um vídeo para o canal e o assunto de hoje, baseado em estudos na terapia, física quântica, enfim, todas as situações que eu já presenciei, que eu já ouvi falar até hoje, eu vou tratar aqui no canal para vocês, que é abandono parental. Parece para você um assunto bem triste, bem delicado, mas para mim, não. Por quê? Porque eu tenho uma situação em casa que aconteceu isso na minha vida, né? Quem acompanha o canal já sabe. Então, para mim, não é problema nenhum falar sobre isso. E eu ainda vou estar dividindo aqui com você todo o meu estudo, todo o meu profissionalismo, para que você viva uma vida feliz, para que você transfira essa felicidade para os seus filhos, para o seu filho, para a sua filha e para que eles não tenham traumas ou que esses traumas sejam reduzidos ao máximo possível, tá certo? Bom, mas antes de mais nada, deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal para que você receba as notificações, ative o sininho aí para que você receba todos os vídeos de forma atualizada e também para que o YouTube entregue para cada vez mais pessoas esse conteúdo maravilhoso que eu estou preparando com muito carinho aqui, especialmente para você. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: ontem eu recebi 2 casos, tá? Um de uma criança de 5 anos que foi abandonada pelo pai desde o seu nascimento. E aí foi travada uma guerra aí entre a mãe e o pai, e quando a criança completou 5 aninhos, ela foi lá e fez a seguinte pergunta: Mãe, por que é que o meu pai não gosta de mim? Vou deixar no ar, tá certo? Porque depois eu vou voltar nessa historinha. O segundo caso, que eu sei bem mais detalhado, é de uma criança que foi abandonada no parto. E aí a mãe e o pai travam essa batalha e essa guerra, né, por conta de pensão e coisa e tal. O pai faz questão de não ver o filho, né? Houve também um abandono, né, afetivo. E essa criança cresceu com alguns traumas, diversos traumas. E aos 12 anos de idade, 13 anos de idade mais ou menos, ela começou a dar trabalho na escola, na família, entre os amigos, e ela fala, ela verbaliza: por que ninguém gosta de mim? Por que o meu pai não gosta de mim? O que acontece comigo? Então, eu vou tratar dessas duas situações aqui com vocês, porque eu já cuidei dessas duas situações, eu já conversei com a mãe dessas duas crianças, e não dá para ter um diagnóstico preciso, né? Apenas falando pela internet, escutando um lado, não escutando o outro, né? Algumas crianças acabam que sendo ouvidas somente depois de um tempo. Primeiro a gente escuta os pais. Por quê? Porque é difícil tratar uma situação da criança quando não se trata os pais. Primeiro a gente tem que tratar os pais, para depois ir para as crianças. Aí você se pergunta, ok, mas como que vai tratar o pai se o pai não está presente? Então vamos tratar a mãe, tá certo? Então eu vou te dar aqui dicas de coisas que eu sei como funcionam, né? Porque eu apliquei aqui na minha casa e eu sei que deu certo, e eu aprendi isso com a terapia, eu aprendi isso com a vida, né? E eu sei que esse é o caminho correto, porque tem fundamentos, né, de diversos estudos por trás de tudo isso que eu vou falar aqui, e que eu tenho certeza que vai fazer total sentido para você. Então, e vamos imaginar a situação da criança de 5 anos, tá certo? Que é a primeira criança. Minha filha acordou. Deixa eu ver se ela vai voltar a chorar. Senão eu dou pausa aqui e corro pra lá. Oi, gente. Tudo bem? Tô de volta aqui em outro ambiente. Eu tô no meu quarto agora. E esse barulhinho de fundo é a minha filha, tá? Eu vou tentar gravar com ela aqui. Na hora que eu for editar, se eu ver que tá atrapalhando muito, eu tento gravar o vídeo novamente, tá certo? Então, vou voltar aqui pra câmera e continuar aqui com vocês. Então, vamos lá. Ó, eu tirei até os apetrechos aqui porque eu tava amamentando ela.
Mas o vídeo está sendo gravado na sequência, viu? Bom, a criança de 5 anos, sei lá qual a idade da criança, piquititica, né? Pequenininha ainda, pergunta: mas ô mãe, cadê o meu pai? Né? Por que que ele não gosta de mim? E aí muitas das mães vão lá e falam assim: ai filho, seu pai é assim mesmo, é porque teve uma criação difícil, mas é a forma dele amar. O teu pai não sabe dar amor, mas ele te ama e tal. Gente, isso não se faz, tá? Não é pra fazer isso com a criança, de forma alguma. Por quê? Porque você tá mentindo pra criança. Abandono não é amar, né? As inseguranças do pai, a criação que o pai teve, isso serve pra mãe também, tá bom? Se foi a mãe que abandonou, é problema deles. Eles não têm que transferir para a criança, mas se eles transferiram, aquela pessoa que ficou responsável por cuidar da criança pegou uma batata quente na mão, certo? Não é a criança a batata quente. A batata quente é a situação que ela não sabe resolver. Por isso que você está aqui no vídeo para aprender, tá? Então você não vai mais pensar que isso é um problema, que a criança perguntando isso é um absurdo. Não, ela tá certa de perguntar. Ela precisa pôr o sentimento dela para fora. A criança, ela é só emoção, ela não tem ainda a percepção da razão, né? Então, o que que você vai pegar e fazer? Você vai escutar a criança, você vai perguntar para ela o que que ela o que ela pensa, como que ela se sente, tudo, enfim, você vai ouvir a criança, deixa ela falar. Depois que ela falar tudo, até mesmo se ela chorar, você vai acolher aquela criança quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque o seu papel, vamos dar o exemplo que o pai abandonou, tá? O seu papel é de ser mãe e não de ser pai, e não de ser pai. Você vai continuar sendo mãe. E você vai ajudar o seu filho, vai conduzir ele. Oh, eu tô vendo você fazendo bagunça. Você vai conduzir o seu filho a ter amor próprio. O seu filho tendo amor próprio, conforme você vai alimentando esse amor próprio no seu filho, o tempo vai passando e aquela dor que antes era uma coisa muito dolorosa, muito sofrida, ela vai amenizando, ele vai saber lidar com aquilo, ele vai tirar um aprendizado com aquilo, né? Então cabe a você, mãe, contar a verdade sem machucar. Então qual que é a verdade? Você vai chegar nele e vai falar assim: olha, teu pai é aquele filho da ele foi um irresponsável, ele te abandonou porque ele nunca gostou de você. É assim que você vai fazer? É óbvio que não. Você não vai fazer nada disso. Você vai ouvir a criança vai falar tudo que ela tem para falar. Ela vai chorar quantas vezes forem necessárias. Você vai acolher essa criança, você como mãe, ou ao contrário, né? Você como pai, caso a mãe tenha abandonado, você vai acolher então a criança, ou o cuidador, se foi a mãe ou o pai que abandonou, vai acolher essa criança e vai falar o seguinte para ela: criança, o nome da criança, tá bom? Nome, chame a criança pelo nome, identidade, tá? Criança, o nome tal, você é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Eu tenho a sorte de ser a sua mãe. Eu tenho muita sorte de todo dia aprender a te conhecer cada vez mais, ver todas as suas mudanças. Eu tenho muita sorte. Se o fulano ou a fulana, né, não faz parte da sua vida hoje, o porquê não nos interessa, é problema da pessoa, né? Se essa pessoa faz isso com a gente, né, o abandono do lar, o abandono do filho, da filha, dos filhos, não importa. Essa pessoa está falando muito mais sobre ela do que sobre você. Então, meu querido, meu filho, minha filha, quem está perdendo é a pessoa. E é azar dele estar perdendo, porque olha só, ele perdeu quando você
Lembra aquela vez? Aí você vai citar um dia divertido de vocês. Lembra aquele outro dia lá que a gente fez tal coisa? Você vai lembrar e vai trazendo sorrisos para a criança. Vai falar, imagina, se ele tivesse aqui e ele fosse uma pessoa bacana, se ele fosse uma pessoa legal, né? Ele ia estar participando de tudo isso da sua vida, mas ele não está. E é um problema dele, quem está perdendo é ele, porque a gente está se divertindo horrores. Você tá feliz? Ah, eu tô. Então tá bom. E outra coisa, imagina só, se essa pessoa estivesse na nossa vida e talvez a nossa vida não fosse tão feliz assim. Você já parou para pensar nisso? Ai, não, não parei para pensar. Então, se hoje a gente está feliz e em paz, significa que Deus tirou do nosso campo energético em volta da gente, né? Tirou de onde nossos olhos alcançam pessoas que podem nos deixar triste. E essa pessoa que saiu da tua vida, olha que bênção que ela fez, olha que presente que ela deu. Ela se afastou e tirou toda a negatividade dela, toda a tristeza dela e ficou só com ela, não deixou perto da gente. Ela nos poupou de ter toda aquela, né, aquela coisa de, ai, não quero estar aí, eu quero estar em outro lugar, enfim. Eu não sei qual é a situação que você passou, de repente é uma criança que viu brigas, então você pode falar desse jeito mais ou menos que eu falei. Ou uma criança que nunca viu o pai na vida. Você fala, nossa, quem perdeu foi ele. Quem perdeu foi ele, azar o dele. Ele vai ter que fazer um outro caminho da vida aí para encontrar uma felicidade igual que eu encontrei em você. Porque olha, que filho, que filha incrível você é. E você tem a obrigação como mãe, como cuidador, como pai que ficou cuidando dessa criança, de resgatar na criança esse auto amor, auto afeto. A criança não tem que ser dependente do seu amor de mãe. A criança não tem que ser dependente do amor da avó. A criança não tem que ser dependente do amor do tio, da irmã, do primo. Não, não. A criança tem que se amar. Então, desde pitititico, você vai ensinar a criança a se abraçar, a se beijar, a fazer carinho no próprio rosto. Ai, mas eu não aprendi isso, na minha família ninguém faz isso. Pois é, por isso que estão tudo fodido da cabeça, por isso que estão tudo dodói da cabeça. Então faça. Você não é obrigada a fazer igual as pessoas, você pode fazer diferente com o teu filho, né? Você pode fazer o que todos nós deveríamos ter recebido, né? A nossa ancestralidade inteira deveria ter recebido. Vamos começar a partir de agora, né? Então o filho, para ele crescer e ser um grande homem, uma grande mulher, né? Eles não precisam dessa dependência emocional com o pai, do amor, do afeto do pai. Não precisa. Não é fator determinante. É muito bom se tiver, mas se não tiver, a gente vai ter que seguir um outro caminho, que é trabalhar o amor próprio de forma mais incisiva. Então a criança se olhar no espelho todo dia e falar eu te amo e repetir o próprio nome, né? É fazer técnicas, né, para trazer, para resgatar esse amor próprio nele. Se ele não tá se amando, se ele tá desconfiado da vida, se ele tá sentindo a ferida da rejeição ou a ferida do abandono, eu vou tratar isso em um outro vídeo, tá bom? Então, é isso, a criança pequenininha, tome cuidado ao falar. Não saia falando mal do pai, descarregando todas as porcarias que você e o pai escolheram fazer ao longo da vida. Ah, mas foi culpa dele, ai, foi culpa... Fizeram, ninguém tem culpa de nada, já foi feito, tá certo? Então agora cabe a quem ficou responsável pela criança, quem está responsável por educar essa criança, em levar muito amor, muito afeto e não ficar mentindo para a criança, não ficar plantando sementinha de esperança, ai, quem sabe onde ele muda, quem sabe onde ele volta, ai, quem sabe, não. Filho, filha, se não voltar, tá tudo bem. Se não ter contato, tá tudo bem. O que a gente pode aprender com essa lição? A gente pode aprender a se divertir mais, porque talvez se a pessoa estivesse aqui, não ia ser tão divertido, né? Porque se ela se recolheu para ficar na dela, para viver a vida dela. Significa que não cabe na nossa vida. E a gente pode se divertir mais,
a gente pode procurar fazer coisas novas. Por que que a criança sofre demais? Primeiro, pelas porcarias que quem está cuidando fala, que não tem conhecimento. E segundo, pela comparação desde pequenininho. Então, as redes sociais, a internet, a criança acaba tendo contato com isso e vê filhos com pais e mães, vê filhos com avós e avós por perto o tempo todo, vê, sabe, a família margarina, muita coisa que as pessoas colocam na internet que não é verdade, né? Existe. A minha, por exemplo, eu tô fazendo de tudo pra minha continuar no fluxo da família margarina. Eu não aceito menos que isso, eu já fiz até vídeo falando sobre isso, né? Mas é uma escolha minha. Eu tenho 100% de energia para aplicar nisso que eu quero. Então eu busco isso. Se é uma pessoa que tanto fez, tanto faz, não faz sentido para ela, não tem que gastar energia com isso. Mas se você tá aqui no vídeo, é porque você se preocupa com a saúde mental do seu filho. Então invista na saúde mental dos seus filhos, para que eles não sejam dependentes de amor dos outros no futuro. Porque essa coisica que acontece na infância, que a gente fica, não chora, não sofre por causa dele, ele não merece que você chore, não faça isso. A criança entende que aquela dor faz parte da vida, ela engole e lá no futuro ela aceita qualquer relacionamento porcaria, aceita traição, aceita relacionamento abusivo, aceita agressão física, aceita um monte de coisa porque fala, a vida é assim mesmo, eu tenho que engolir minha dor e guardar aqui pra mim. Não, a criança tem que colocar pra fora. A criança tem que chorar se ela tiver com dor. Vai doer na mãe, vai doer no cuidador, vai doer no pai que tá cuidando ali da criança? Vai, mas a gente vai aprender junto, a gente vai se abraçar, a gente vai se amar, a gente vai se acolher e falar, ó, tamo junto. Estou junto com você. Ao contrário dele que saiu da nossa vida, que saiu da sua vida, porque sei lá por que é problema dele, se ele é infeliz o problema é dele, porque a gente é feliz, fique sabendo que eu amo tanto sua companhia, que eu quero ficar pertinho de você o máximo que eu puder, até quando você for para sua casa, quando você tiver sua vida, sua família. E quando você tiver sua vida e sua família, você não vai precisar fazer isso. Você vai fazer diferente. Você vai dar todo amor e carinho que você recebe da mamãe. Não é gostoso receber amor e carinho? É. Então você vai ser presente. Então toma cuidado. Olha só, você não mentiu em nenhum momento, mas toma cuidado para não ficar falando em tom de agressividade, de revolta, né? Toma cuidado. Com a criança acima de 12 anos, né? O adolescente, ou pré-adolescente, ou o adolescente já que tá com seus 15, 16 anos. E aí você vê que tá numa fase problemática, né? Que já tá com a dor desde lá da infância, e agora ele tá se manifestando, agora ele tá falando que ele, ai meu Deus, a minha vida é um caos, ninguém gosta de mim, né? É o primeiro passo pro adulto lascado. É os sinais da adolescência. Então, mãe, pai, cuidador, cuidadora, se você quer evitar que seu filho passe, né, por isso na fase adulta, ele tá na fase adolescente já dando trabalho, porque para você dar trabalho, para mim não é. Para mim é uma criança de 12 anos se manifestando e falando, olha gente, tá doendo muito e eu não sei o que fazer. Uma criança de 12 anos, de 15, fazendo merda, gente, olhem pra mim, eu não sei como me comportar, eu não tenho referência, eu não sei o que fazer. A referência que eu tenho tá na rua, lá tá divertido, eu não sei como me comportar, alguma coisa tá de errado. Tó, filha, pra você. Tó, pra você brincar. E aí, você precisa ter paciência. Como é que você traz uma criança pro mundo e fica reclamando da criança? Ou você não reclama da criança, mas você trouxe uma criança para o mundo e você não sabe como lidar e fica frustrada por não saber lidar. Ué, quando você teve filho veio o manual? Alguém foi lá e trouxe uma cartilha para você, ó, como criar um filho feliz e perfeito? É óbvio que não, você tá aqui junto comigo aprendendo. Você acha que eu não estive no seu lugar? Você acha que eu não estive aí também, ó, aprendendo pra caramba? Sim, a diferença é que eu tô trazendo aqui tudo mastigado. Então, seu filho de 12, 13, 15, 16 anos, ele precisa de amor, mas muito amor, muito amor.
Ah, mas meu filho tá respondendo pra mim, meu filho me xinga, não quer que eu encoste nele. Amor, mas muito amor, muito. E quando ele der uma brecha, quando ele der um espaço, porque ele vai dar, você vira pra ele e fala assim: olha, filho, filha, quando você tiver condição de me ouvir, eu queria bater um papo com você, né? Se a criança chegou naquele nível de, vai para aquele lugar, eu não quero saber, tenha paciência. Mas em algum momento você vai ter que ser mais incisiva. Se essa hora não chegar, vai ter que se colocar no lugar de mãe, né? E virar e falar, opa, peraí, calma aí. Eu entendo tudo o que você tá passando, mas eu te dei a oportunidade de falar com você amigavelmente, numa boa. Não quer ouvir? Continua andando, continua revoltadinho, continua chutando as coisas, continua dando seus chilique, mas agora vem aqui comigo porque senão o negócio vai ser mais embaixo. Você tá no meu teto, você come da minha comida, eu te criei, eu abdiquei minha vida para cuidar de você, com todo o amor do mundo. Então eu vou te falar umas verdades que você tem que estar pronto já para escutar. Vem cá, então vem cá. Tranca a porta do quarto e você vai me ouvir. O que seu filho gosta? Internet? Eu corto a internet. É simples assim. É só você não me ouvir. Eu começo a cortar a internet porque aí você vai começar a colher o que você está plantando. A mim você deve respeito e a mim você deve gratidão. Eu tive a oportunidade de fazer igual o outro fez. E eu não fiz. Eu escolhi te criar porque eu te amo, porque você é a melhor companhia do mundo. Se você não tá lembrando das lembranças incríveis que a gente teve na nossa infância, eu vou te lembrar. Teve isso, teve aquilo, e vai citando, vai pagando mico aí. Vai entrando no emocional do adolescente. Vai entrando no emocional do pré-adolescente. E fala, olha, você tem motivos para agradecer a rodo, você só não percebe, né? E começa a apontar coisas da vida da criança que são maravilhosas. E fala, olha, você está passando por uma fase de troca de hormônios, né? Troca de hormônios é ótimo, de aumento de hormônios. Então, é muito complicado para você entender isso hoje, mas no futuro você vai entender. Só que agora eu vou fazer um trabalho aqui em casa de todos os dias a gente se conectar. Então, algumas regrinhas vão ser adotadas aqui. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre o que a gente está sentindo. Você não consegue fazer isso ainda, mas uma hora você vai conseguir fazer. Eu sou a sua amiga, eu tô do seu lado. Eu tô aqui para o que você precisar. Mesmo quando você estiver revoltado, aqui você só vai ter amor. Mas eu não vou aceitar a falta de respeito. Eu não vou aceitar você me tratar com ingratidão. Porque, filho, filha, não é assim que funciona a vida. A vida, ela é maravilhosa. Mas a gente tem que saber lidar com a vida. Então, essas dores que você está sentindo, elas vão continuar por muito tempo. Mas é como você vai lidar com essa dor que é o segredo para você ser feliz. Você tá apto a aprender? Então vem com a mãe aqui e vem com o pai ou vem com o cuidador que você vai aprender a lidar com esse sentimento, né? Então, criança de 12, 13, 15, olha só. A vida te deu a oportunidade, como se fosse um cardápio de restaurante, de você escolher o que você quer para tua vida. Então vamos imaginar que você queira uma namorada agora, nesse momento, certo? Como é que você quer que a sua namorada seja? E vai trocando ideia com seu filho. Vai puxando o assunto, vai sendo amiga. E aí você fala, tá vendo que legal? Ela parece com quem? Ela parece com fulano. Ó, que legal, você tem uma referência. E qual é o pai que você gostaria de ter? Eu queria que meu pai fosse assim, 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 assim. Beleza. E se você pensar em um dia ser esse pai? Ser esse pai. Não ia ser legal? Ia. E aí você ia poder viver tudo isso com seus filhos. Então calma, relaxa, esse momento vai chegar. Você vai ser esse pai. E aí você vai viver tudo aquilo que você não viveu com o seu genitor. E que graças a Deus que você não conviveu com ele. Por quê? Porque poderia ser um fiasco ele na nossa vida. Poderia ser um fiasco ele na sua vida. Mas não foi. Tá tudo bem. Mas ele causou muitas dores, tal. Ok. Pensa na dor. Se você sentir vontade de chorar, chora.
Mas olha as coisas que você já construiu na sua vida sem ele. Você já passou dinheiro na escola, você já fez amigos, você tá no esporte e tal. Vai citando coisas, eu não sei o que ele fez, vai citando coisas que seu filho fez. Olha quantos anos você tá. Olha como você é incrível, olha como você é lindo. Se olha no espelho, olha como você é lindo. Quem perdeu, você ou ele? Ele. Então relaxa. Só que esse papo que eu tô falando contigo, que é o que você vai falar com a sua criança, né, com o seu adolescente, é sempre. É óbvio que não é todo dia, mas o sempre que eu falo, sempre que for necessário. Aí você vai ter que pegar o filhinho de mãe, tá ali. E você que é mãe, tem muitas crenças limitantes, porque senão o seu filho não estaria com a mente ferrada, não estaria apresentando sinaizinhos, né, assim. Então, cabe a você como mãe também buscar conhecimento, também buscar entender sobre os assuntos, né, que são pertinentes à criação do seu filho, conversar com pessoas que têm experiência sobre isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui prático da minha vida, tá certo? Então eu tenho um filho de 7 anos, que ele não vê o genitor desde os 4 anos. A última vez que ele teve contato visual foi aos 4 anos, presencial, né? Mas entre 2 aninhos e meio até esses 4 anos, ele só teve contato 2 vezes. Só 2 vezes. Antes dos 2 anos e meio, ele tinha contato todos os dias. Porém, né, porque ele estava comigo. Porém, esses todos os dias, do nascimento do meu filho até os 2 anos e meio, a relação dentro de casa de cuidados era só da mãe. Porque o genitor falava e verbalizava perto da criança que falava que o filho era da mãe até os 4 anos de idade. E que só depois dos 4 anos de idade que ele tinha que cuidar e paparicar e pegar. Morando na mesma casa. Então o abandono já aconteceu dentro da mesma casa. Aí eu te pergunto, a criança nasceu, é culpa da criança? É óbvio que não. É óbvio que o pai fala essa merda porque ele não tem amor próprio, então ele não ama ninguém, ou é a criação dele, eu não sei quais são os motivos. Problema dele, fato é, com 2 anos e meio eu me separei, não vi o filho até os 4, então ele sustentou aquilo que ele falava, ele só ajudava financeiramente naquela época, depois parou, não, mas não tinha contato físico, aí porque eu forcei um pouquinho a situação para pegar, porque eu precisava, porque eu tava com síndrome do pânico, eu tava com um monte de troço, eu tava num processo de expansão da consciência, eu tava muito, muito mal, e eu precisava da ajuda e pedir para pegar, para passar 2 dias com a criança, com meu filho. E aí foram os piores dias da minha vida, porque eu sofri muito, eu sofri demais, eu sofri demais. Eu sabia dentro do meu coração que eu tinha feito a maior merda, assim, de ter mandado pra lá. Pior besteira, por mais que não tenha acontecido nada, que tenha sido tudo bem, parece que algo dentro de mim já falava que aquilo não ia se sustentar por muito tempo. E tanto é que não sustentou, né? Depois que eu comecei a namorar, né, com o meu marido, o atual marido, o genitor vazou, sem dar satisfação, sem fazer uma ligação, sem nada. Zero. Zero. E eu não fui atrás, não liguei, não perguntei por quê. No mesmo mês parou de pingar dinheiro na minha conta de ajuda de custo com a criança, porque não tinha pensão definida na justiça. E aí eu vi que aconteceu um abandono afetivo, um abandono que já tinha acontecido anteriormente e que não cabia a mim forçar essa situação, né? Então, quem cria é o meu marido é o pai, tá? E aliás, é o melhor pai do universo, por isso que eu falo que quando você fecha portas, outras se abrem, isso é muito verdade. E aí o que aconteceu? Na cabeça do meu filho ficou um pouquinho confuso. Só que essa confusão só veio se manifestar quando ele tinha 7 aninhos de idade. Que foi quando ele virou pra mim e falou assim: mamãe, lembra daquela vez que eu fui pro Halloween e aí foi lá na casa e falou o nome da pessoa, do genitor. E aí eu ouvi
tudo que ele tinha, foi do nada, e eu ouvi tudo que ele tinha pra falar, e eu falei assim, e aí, filho, mas como você tá se sentindo? Gente, isso aqui é o carrinho da minha filha, tá? É a alça do carrinho. Aí eu falei, e aí, filho, como é que você tá se sentindo? Aí ele, normal. E aí, filho, mas dói em você? Você tem saudade? Não. Não tenho saudade, não. Você tá feliz com o pai que o Papai do Céu te deu? Tô. Olha, filho, eu sei que você tem lembranças, tal, mas se você sentir saudade, né, da pessoa, conversa com a mamãe, porque ele tá vivendo a vida dele, ele fez as escolhas dele, tá tudo bem. Você não tem culpa de nada, tá tudo bem, tá? Olha só, o Papai do Céu te deu um pai incrível. Já imaginou se papai... Você já conseguiu imaginar se não existisse o seu pai na nossa vida, né, que é o meu marido, o Thiago? Aí ele, não consigo imaginar. Você já conseguiu imaginar sem a nossa família, assim, completa, que antes era só eu e você? O que você prefere, quando era eu e você ou eu, você, seu pai e sua irmã? Eu prefiro a nossa família. Lembra quando a gente morava em São Paulo, que não tinha praia perto? Lembra, aqui tem praia, né? E aí a gente começa a citar coisas, eu começo a citar coisas maravilhosas na vida dele e explico pra ele o quanto Deus é maravilhoso. Que ele é tão incrível, tão incrível e tão maravilhoso, que Deus deu o melhor pai pra ele. Que Deus fez da nossa vida uma bênção, que hoje a gente tem tudo o que a gente quer, porque nós fizemos a nossa escolha. Nós fechamos portas. Então hoje meu filho com 7 anos, ele tem consciência de uma criança muito maior. Porque eu já venho treinando ele mentalmente, emocionalmente, eu já estou programando a mente dele para desenvolver esse amor próprio. Então meu filho, por exemplo, se ele falar assim, mamãe, você gostou desse desenho? Eu falar assim, gostei. Legal, mas eu vou mudar ele. Eu não falo assim, filho, não muda não, deixa assim que a mamãe gostou. Ele já é treinado para fazer do jeito dele. Ele vem perguntar para mim se eu gostei, mas ele já gostou primeiro. Meu filho é treinado desse jeito. Ele faz o desenho dele, aí ele fala, nossa, ficou da hora, gostei. Gostei do meu desenho. Deixa eu mostrar pra minha mãe, você gostou? Gostei. Se eu falar, filho, você pode fazer melhor. Ele fala, mas ele fala pra mim, mas eu gostei, é isso que importa. Então, meu filho já é treinado para ter amor próprio. Qualquer pessoa que entrar na vida dele no futuro, o que vai acontecer, eu não sei. Mas o caminho eu tô mostrando, tô falando, olha, você merece uma esposa, já falo desde agora, eu falo. No futuro você merece uma esposa que te dê muito amor e carinho. Então eu dou muito amor e carinho para meu filho, para ele ver como ele merece ser tratado. Se eu tratar meu filho com rejeição, com abandono, ele vai achar que ele merece ser tratado assim. Então meu marido, que é o pai dele, trata ele com muito amor e carinho, com muita presença, para o meu filho se sentir muito amado. Tá, mas e aquele buraquinho do pai biológico lá no fundo? Aquele buraquinho do pai biológico lá no fundo, ele tem que ser preenchido com amor próprio, entendeu? Não é com o amor da avó paterna, com o amor do vô paterno, da avó materna, do avô materno, da tia, do tio. Isso não vai preencher o vazio. Então essa mãe, por exemplo, da criança de 12 anos, ela virou pra mim e falou assim, eu mandei uma mensagem pra avó, falando pra ela se tem como ela mandar uma mensagem pro neto, porque faz tempo que eles não se veem e ele tá se sentindo abandonado, ele tá se sentindo rejeitado pelos avós também, ele tá indo mal na escola. Ela não tem que transferir, essa mãe não tem que transferir esse buraco que foi colocado no filho pelo pai. Ela não pode tentar tapar isso com as coisas que não tem nada a ver com isso. Que é a avó, o vô. A avó vai dar amor e atenção, vai ficar aqui. O vô vai aqui. A tia aqui. O buraco que o pai deixou é só o amor próprio que vai poder tampar. Que vai poder tampar isso e deixar lisinho ali. Que aí no futuro, quando ele lembrar disso, ele vai lembrar com amor, com revolta? Não, ele vai lembrar com gratidão, de falar, olha o cara que eu me tornei hoje, o pai foda que eu sou, o marido maravilhoso que eu sou, olha a pessoa que eu me tornei, graças a mim. A minha mãe me deu as cartas ali, mas eu escolhi o que eu ia fazer. Foi graças a mim. Parabéns pra mim. Obrigada a mim, obrigado pra mim,
porque eu soube lidar com essa situação. Mas essa consciência ele só vai ter adulto. Mas quem vai plantar essa sementinha é você, cuidador, cuidadora, mãe, pai, dessa criança que foi abandonada pelo pai ou pela mãe. Tá certo? É isso, tá? Aqui no meu canal vai ter Nossa, eu nem faço ideia de quantas técnicas eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Mas serão milhares de técnicas, milhares. Mas começa pela técnica do elogiar seu filho, de falar, olha, quanto você é incrível, toda vez que ele fizer algo bom, exaltar. Se o seu filho tem irmãozinho, irmãzinha, toda vez que ele fizer um gesto bom, um ato bom, você fala, olha que legal, você viu como você é amoroso, como você é bom? É isso, o filho pode tentar te colocar no teu lugar ali, de não dar espaço, mas você é mãe, você é pai, você é cuidadora, você é o cuidador, você vai estar ali para dar o suporte, né? Porque você fazendo o bem vem. Não tem como você plantar uma semente de amor e nascer um pé de raiva. É impossível. Gente, se o vídeo ficar ruim por causa da minha filha que tá de fundo, não der pra escutar, eu gravo de novo, tá? Mas se der pra escutar o que eu tô falando, foca no que eu tô falando. Deixa a vozinha dela de fundo aí. É um bebê, um serzinho de luz. Pensa assim, que é pra você não se irritar, tá bom? Fica aqui o meu grande beijo, o meu forte abraço. Eu espero que muita luz seja colocada no seu caminho, na sua vida, na vida dos seus pequenos, na vida dos seus filhos grandes, na sua vida, tá bom? E eu vou deixar um vídeo aqui depois, eu vou gravar sobre as feridas, né? Que tudo isso que acontece na infância vai lá depois para a vida adulta e depois esses adultos vão atrás dos profissionais, né? Para sarar, para curar essa ferida. E aí eu vou abordar sobre esse tema, tá bom? Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. Até mais. Luz para você. E ó, força, tá? Vai dar tudo certo. Confia em Deus. Entrega. Vai dar tudo certo. Tchau.